Está começando mais um AmbiMedCast, o podcast da Ambimed. Eu estou aqui do lado dos sócios diretores da Ambimed, o Edivando Caetano, Thiago Gonçalves. Nesse segundo episódio, a gente falar um pouquinho sobre como é que os monitoramentos ambientais são realizados nas mais diferentes empresas ou indústrias aí do nosso mercado. Então, fica ligadinho, vamos aqui com a gente. E olha só, para quem não ouviu ou assistiu o primeiro podcast, vá lá nas nossas redes sociais, já curta, compartilhe, não esqueça, já dá uma olhadinha lá no podcast anterior, que a gente falou um pouquinho sobre o que para que serve, quais são os tipos de monitoramentos ambientais. Para hoje, nesse segundo episódio, a gente falar um pouquinho sobre como é que os monitoramentos ambientais são realizados nas mais diferentes empresas ou indústrias aí do nosso mercado. Então, fica ligadinho em todos esses nossos episódios e vamos aqui com a gente. Thiago e Edivando, mais uma vez nós estamos aqui juntos, né, para falar sobre monitoramentos ambientais. E aí a pergunta aqui não quer calar, né? Como saber se a minha empresa precisa ou não de monitoramentos? Olha só. E aí, Maurício? Beleza, aqui tá com você e com a turma que está acompanhando a gente mais uma vez. Olha só, monitoramentos ambientais, a necessidade dos monitoramentos ambientais ela é dada ou pelo órgão licenciador, quando o órgão ele entende que a sua atividade ela tem um potencial poluidor, ou se você, de fato, não enxerga através do órgão ou através de uma forma compulsória, mas você enxerga no teu processo algum tipo de monitoramento que precisa ser feito, aí você por conta própria faz para ter a segurança e controlar aquele risco, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: quem está submetido aos monitoramentos ambientais é quem está submetido ao licenciamento e, sobretudo, as condicionantes que tem aquele licenciamento, que é cada coisa dessa. Então, vamos lá falar de cada um. Tem um monte de coisa aí pelo jeito, né? Vamos lá. Exatamente. Então, você que pretende produzir alguma coisa, né? Você que pretende, como PJ, como CNPJ, fazer alguma atividade, você precisa passar por essa submissão do órgão ambiental. E aí o órgão ambiental ele vai avaliar se a tua atividade é ou não potencialmente poluidora. Perfeito. E aí ele vai, através dessa avaliação, ele vai te conceder, se você estiver dentro dos padrões, uma licença. Que a licença é assim, Maurício, você está licenciado a atuar, a fazer essa atividade. E o importante é que a gente está falando de atividade que pode ser ou a indústria toda, ou parcelas da indústria. Tem diferentes atividades dentro de uma indústria que tem diferentes tipos de licenciamento, porque são diferentes potenciais poluidores. Então, por exemplo, no processo de fabricação de cimento, tem a mina, onde você extrai lá o minério. Então, tem um licenciamento para a mina, tem um licenciamento para outra atividade que é de transporte, tem um licenciamento que é para outra atividade que é da operação em si, ou um licenciamento de um forno, por exemplo. Então, isso é muito dinâmico em função dessas diferentes potencialidades, né? E aí, de acordo com essas condicionantes, de acordo com essas licenças, é que você que está na parte ambiental, você que está responsável pelaquela indústria, que vai saber quais são os monitoramentos que você precisa fazer. Então, a pergunta que você fez foi como que eu sei se a minha empresa ela precisa ou não. Então, a primeira coisa que você tem que olhar é para a tua condicionante, né? Atrás da tua licença, do teu licenciamento. E ali ele vai dar as diretrizes das cobranças que você vai ter. Eu preciso monitorar minha chaminé. Eu preciso monitorar o recurso hídrico que eu estou lançando, meu efluente líquido. Eu preciso fazer um monitoramento de fauna, porque, enfim, tem um poluente químico, um agente físico que está interferindo no ambiente ao lado da comunidade, um monitoramento de ruído. Então, o órgão ambiental ele vai elencar tudo isso para você. Agora, é muito importante, como eu tinha falado, que às vezes o gestor ambiental que tem uma visão de futuro, que está com a luz alta acesa, ele se antecipa às coisas, né? E eu vou trazer um exemplo, eu lembrei de um exemplo aqui agora, que é o seguinte: nós trabalhamos ainda com uma indústria que emite metal pesado na atmosfera. Então, esse metal pesado, ele não tinha padrão, por incrível que pareça, na legislação brasileira. Tem muita coisa que não tem padrão. Às vezes a legislação não avança tanto quanto as atividades econômicas, etc. Demora muito a ser
colocado em jogo, né, essa Perfeito. legislação. Até porque precisa vários estudos, né, minha gente? Até a Exatamente. legislação... Beleza, e aí? Exatamente. E aí, o gestor, inteligentemente, viu que tinha um padrão internacional. Não tem um padrão, não é que viu, né? Com a consultoria, ele viu que tem um padrão internacional e que ele tinha um número para seguir, que ele não estava preso no escuro. Ele começou a fazer os monitoramentos, começou a fazer o trabalho de preventivo e corretivo também, de troca de filtros, de avanço no processo, para redução dessas emissões de esse metal. E aí, o que é que acontece? Em 2018, chega o CONAMA 491 e coloca esse metal como parâmetro, né? Como padrão. E aí, ele que já estava na frente, óbvio, já sai ganhando, porque todo o trabalho que ele iria fazer agora às pressas, porque a lei saiu em 18... E ele já tinha que cumprir a lei, né? Ele já estava com isso pronto. Inclusive, esse CONAMA que saiu, ele já dizia a quantidade de tempo que você teria que se adequar, entendeu? E ali era um tempo muito curto para ele conseguir se adequar, regulando o processo, para que essas emissões não fugissem ali do controle dele, entendeu? Então, o bom gestor de uma pasta ambiental é aquele que está olhando para as condicionantes que estão na legislação, mas também olha de alguma forma no ambiente como um todo, no impacto que a empresa vai... É isso mesmo? E tem uma ferramenta, Maurício, para isso, chamado de inventário. Inventário de fontes, tem um estudo de análise de riscos, por exemplo. Perfeito. Então, se o gestor, dependendo do tamanho do processo dele, se ele não tem a habilidade e, de repente, o tempo e as ferramentas para fazer esse trabalho por conta própria, ele pode contratar uma consultoria para que faça isso para ele. E isso, gente, é um trabalho de japonês. Não sei se você já ouviu a história do japonês para construir um navio. E aí fala do japonês e do brasileiro, né? Que o japonês ele passa 1 ano planejando a construção do navio e constrói ela em 2 meses. Aham. O brasileiro ele passa 1 mês planejando, aí depois constrói, aí refaz, aí quebrou, aí faz de novo, depois passa 3 anos refazendo e a coisa não anda. Então, a gente precisa fazer esse trabalho de japonês mesmo, assim, de um planejamento maior, Sim. olhar melhor para depois a gente tomar decisões de monitoramento. E só falando um pouquinho das legislações, né? A gente pode buscar tanto as normas americanas, né? Que realmente tem um avanço muito grande, mas ainda as americanas, se a gente não conseguir encontrar alguma coisa ali, a gente parte para as legislações da Europa, que também são muito avançadas e aí tem muitos anos de estudo. A gente utiliza, inclusive, com um cliente nosso, a norma alemã como limite de emissão, porque não existe nem nos Estados Unidos. E aí a gente foi procurar e encontrou essa norma alemã, que aí a gente consegue fazer esse parâmetro, né? Nesse caso, é de emissão, a gente consegue fazer esse parâmetro do que está sendo emitido lá com essa norma alemã. Então a gente percebe que tem critérios, né? Isso. Tem parâmetros, etc. Mas e o tempo? O monitoramento ambiental, se a gente está falando de monitoramento, a gente entende que seja algo constante, né? Mas quais são as regras gerais dos tempos entre um monitoramento e outro? Como é que é isso? Como é que isso acontece? E depende a frequência do monitoramento ambiental, ela depende do parâmetro, depende do risco e depende da regionalidade, da localidade também, da região. Então, essas coisas, quem dita esse tempo e essa frequência de monitoramento é a própria condicionante, né? O próprio órgão ambiental, quando ele põe para você qual é a condicionante, o que é que você tem que fazer para monitorar, ele já diz ali o tempo. Nem sempre isso acontece, nem sempre é um mar de rosas. Às vezes o órgão não deixa claro o tempo que deve ser feito. Mas aí eu volto a tocar nessa tecla. É um trabalho de consciência do gestor ambiental e de quem está acompanhando ele, do consultor da empresa, para estabelecer esse tempo. Porque, por exemplo, um monitoramento de qualidade do ambiente, né? Uhum. Eu vou dar esse exemplo claro porque ele é bem emblemático. Eu posso pegar e o órgão ambiental dizer assim, vamos fazer um monitoramento de qualidade do ambiente para saber se você está ou não prejudicando a comunidade. E eu posso ir ali um dia no ano e fazer um monitoramento. Beleza, está dentro do que a lei preconiza e do que o órgão pediu. Cumpriu com a obrigatoriedade. Exatamente. Fez o que tinha que fazer. Mas existe um risco muito grande em relação a isso. Porque a indústria está instalada no ambiente e ali ao redor da indústria existem outras fontes de emissão. Tem via não pavimentada, tem carros que não são de responsabilidade da indústria, tem outras indústrias, tem poluentes que vêm de outros lugares.
E um único monitoramento, ele traz esse risco, porque se você tem um resultado ali, você coloca na mão e diz, eu sou responsável por tudo isso, e esse resultado está acima do limite, você acaba trazendo para você uma responsabilidade que não é sua. Pode ser outras fontes, pode ser outras pessoas, outras indústrias. Exatamente. Então, o que é preciso ser feito? Além de um trabalho de caça às bruxas, entre aspas, aí, que é o que? Você entender qual é o ponto ideal, qual é o ponto de influência da tua indústria, você precisa fazer uma campanha de monitoramento. Aí vai do que você tem força para fazer. Eu vou fazer toda semana, eu vou fazer de 2 em 2 meses, eu vou fazer de 3 em 3 meses. E sem falar também que tem a questão da sazonalidade das condições meteorológicas no ano. Então, por exemplo, se eu faço isso no inverno, se eu faço isso no verão, se eu faço num dia de chuva, se eu faço num dia de sol, inclusive para a qualidade do ar, nem é possível fazer em dia de chuva você ter só um monitoramento, a não ser que esse monitoramento ele esteja dentro de um contexto. Entendi. Porque a chuva ela limpa os poluentes. Então você vai estar ali numa condição que não é a ideal, exatamente. Ainda tem a questão, né, das concentrações, né? E de que tipo de químico, de produto químico está sendo analisado. E aí a gente pode fazer uma caracterização do que a gente está coletando, entendeu? Por exemplo, a gente tem um cliente nosso aqui, aqui próximo, que a gente consegue fazer o monitoramento dele. E através do conhecimento do produto que ele manipula, a gente consegue caracterizar se naquele monitoramento o produto dele está sendo disperso, entendeu? Por exemplo, no monitoramento da qualidade do ar. E aí a gente caracteriza, e aí isso é um trabalho mais de laboratório. Filtro, analisar o filtro para saber se aquele produto que ele manipula está lá naquela amostra que a gente coletou, entendeu? Então, mais uma vez, a gente entende que o monitoramento depende de cada empresa. Exatamente. Depende de cada empresa. Os gestores ambientais aí, né, os donos de pasta, devem estar se perguntando, devem estar com essa dúvida, né? Então, isso quer dizer que cada empresa pode ter um tipo de monitoramento ambiental diferente e cada empresa pode ter um momento diferente. Vocês têm exemplos nisso aí, de empresas que vocês já atenderam e que de repente no meio do caminho vocês começaram de um jeito só para cumprir a legislação e de repente mudou? Traz exemplos aí para o gestor que está ouvindo a gente, assistindo a gente, ter essa ideia. Vamos lá. Depende uma empresa, né? Trabalhar com indústria, porque empresa pode ser no comércio ou indústria. Depois eu falo do comércio, mas uma indústria ela é um grande organismo que processa alguma matéria-prima para sair lá no final um produto. Ok. Então, dependendo desse produto que sai lá no final e dependendo da matéria-prima que ele também está entrando no processo dele, ele vai ter monitoramentos diferentes. Então, por exemplo, processo de cimento, né? O processo de cimento é um processo que extrai calcário, que junta gesso, argila, queima coque no forno para depois sair o saquinho de cimento bem bonitinho lá no final. E esse processo emite muito material particulado. Emite muito óxido de enxofre, emite muito óxido de nitrogênio. Quando eu falo muito, muito dentro da legislação, se a empresa estiver sendo responsável. Mas assim, tem potencial poluidor. E aí são indicadores de parâmetros, de tipos de monitoramento específicos para o cimento, para emissões atmosféricas. Perfeito. Então aí a gente já tem um ponto. Para o processo, por exemplo, de montadora de automóvel, para as emissões atmosféricas também, falando de emissões, qual é o principal indicador? São as cabines de pintura. Quando você pega o automóvel ali e vai pintar, perfeito, e ali você tem compostos orgânicos voláteis e hidrocarbonetos da tinta sendo emitidos pelas chaminés. Então aí é um outro parâmetro e também são outros monitoramentos. Aí eu falei de indústria, de empresa, né? Que é indústria, comércio. A gente falando de comércio, por exemplo, hoje vem muito à tona isso com essa história do Covid, da pandemia, disso tudo, dos problemas respiratórios. Nós temos aí as escolas, os shoppings e os bancos que precisam monitorar a qualidade do ar climatizado. Então, para você ter ideia, depende do risco, porque quem shopping, banco recebe muita gente, escola tem criança. Então, existe uma legislação específica que traça os padrões da qualidade do ar climatizado. Então, essa coisa, assim, o que é que fala se é o SOX, se é o NOX, se é o climatizado, se é a bactéria, o que é que eu vou fazer? O que fala é justamente o teu licenciamento, é o teu processo de inventário dos teus riscos e aí a decisão que você vai tomar. Então, é possível que você entenda quais são os teus riscos através ou do licenciamento ou do teu inventário. Perfeito. Então, gestor ambiental. Aqui, ó. Aqui, a gente está no YouTube. Gestor ambiental que está assistindo a gente aqui. Olha lá, ó. Esse recadinho vai para você que está aí. Olha só.
procure saber quais são as condicionantes, que eu não sei o que é condicionante não, que eu sou só aqui o talk show aqui, viu? Mas olha só, procure saber o que é que você precisa monitorar. Porque a partir do momento que você entende o que você precisa, de acordo com os especialistas aqui, você vai organizar aí todo o seu pacote das suas necessidades de monitoramento. Fica o recado aqui, viu? Ô, Maurício, então, vamos voltar agora aqui para o podcast. Diga. Tem uma coisa muito importante também. Eita, agora eu esqueci. Peraí, tem que dar um corte. Vamos lá, vamos voltar. Bom, então a gente já entendeu que a gente tem que saber quais são os tipos, mas agora especificamente falando, vamos imaginar que uma empresa se instalou na região sul do país. Existe uma diferença do monitoramento ambiental para essa mesma empresa, para essa mesma atividade, se ela estiver numa outra região, na região norte, na região nordeste. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre a diferença regional do nosso país. Dentro do nosso país, dentro da nossa legislação, muda, não muda? Como é que acontece isso aí? Muda sim, Maurício. Uma coisa muito importante é o seguinte, praticamente todos os dias, vou usar aqui um termo, não necessariamente é nessa frequência, mas sai uma resolução nova do Conselho Nacional de Meio Ambiente. Então, só voltando um pouquinho assim, o Conselho Nacional de Meio Ambiente é o órgão institucional nacional que rege esses padrões legais, né? Então, a gente tinha falado, inclusive, dessa preocupação que o gestor com o farol ligado, com o gestor preocupado, ele tem. Porque amanhã pode surgir, claro que isso vem em discussão, quem é atento e está olhando as discussões do CONAMA já vem acompanhando o que é que vem acontecendo, mas pode ser que amanhã surja uma obrigatoriedade para o teu processo e para um parâmetro novo que não tinha, entendeu? Como a gente falou do metal pesado. Então, isso é muito importante que os gestores fiquem atentos. O CONAMA, essa diversidade que existe no nosso país, né, no Brasil, você vai ali do Iapoca ao Chuí e tem muita coisa com muitas particularidades. A gente tem diferença de clima, de cultura, de relevo, de tudo. E o CONAMA ele fala o seguinte, o padrão é esse, então eu vou dar um número, o padrão é 100. Ok, tá lá na legislação 100. Exatamente. O Brasil inteiro. Exatamente. O Brasil não pode ser mais que 100. Okay. Isso funciona dentro dos limites do Brasil, sendo que cada estado pode restringir aquele limite em função das suas características locais, beleza? Então, falando de poluentes de ar, de água, enfim, de solo, tem características como características de solo, de tipo de solo, de uso de solo, características de indústrias já instaladas. Então, por exemplo, um polo como o de Camaçari e Suape, ele notoriamente não pode ter o mesmo limite que o interior de Goiás, que só tem uma indústria lá. No polo de Camaçari e Suape eu tenho várias petroquímicas, montadora de carro, enfim, uma infinidade de indústrias que ali vão saturando aquele ambiente. Então, essas regionalidades, tanto de meteorológicas, de ambiente mesmo, e particularidades de saturação do ambiente, elas são levadas em considerações pelos estados. E eles podem e devem restringir. E só para complementar o que o Edivando falou, o Estado pode restringir, mas não pode aumentar aquele limite estabelecido do CONAMA. Por exemplo, o que ele falou ali no 100, né? É 100, mas ele não pode dizer que é 101 ou 110. Mas 90, 80 pode. Não pode ser maior do que o limite estabelecido pelo CONAMA. E uma coisa também importante, né, é que o gestor ambiental, nesse diálogo, nessa boa relação que ele tem com o órgão ambiental, com o Estado, ele tem que perceber o seguinte: é a obrigação do Estado entender esse cenário como um todo. Então, beleza, não é 80, não é 100, é 80 ou é 60. Por quê? Aí existem estados e estados. Existem estados que têm um trabalho mais avançado, como, por exemplo, São Paulo, por necessidade, tem um trabalho bem avançado de qualidade do ar. Porque tem mais indústrias, porque tem mais... Tivemos aí na década de 80, 70, 80, um problema com os bebês em Cubatão, que nasciam mal formados por conta da poluição atmosférica. Foi aí onde nasceu toda essa coisa de qualidade do ar e poluição atmosférica no país. Então, o gestor ambiental, nesse bate-bola com o órgão, ele precisa entender isso, entendeu? Porque ele está inserido, às vezes, num momento saturado, e quem está de posse de todos os números dos monitoramentos ambientais é o Estado. Porque o Estado pega o relatório do Maurício, pega o relatório do Tiago, pega o relatório do Edivando, junta isso dentro, tem que juntar, deveria juntar, dentro de uma plataforma, e ali ele entende se está ou não saturado. Faz os estudos em conjunto. Isso, e até os estados, eles têm essa capacidade de
interferir nos limites do CONAMA, entendeu? Porque antes de sair a lei, antes de ser decretado aquele valor, aquele limite, para qualquer parâmetro ambiental, há uma discussão e os estados têm cadeira, vamos dizer assim, lá dentro para discutir qual o limite ele acha assim, com base nos resultados, né, com base nos monitoramentos que ele tem na mão, que é o limite daquele estado ou daquele parâmetro, e ele pode reproduzir isso para o país. E, inclusive, a CETESB, né, que é o órgão ambiental lá de São Paulo, serve como subsídio para o CONAMA para fazer essas leis. E aí, outro órgão ambiental que é bem atuante no país é o de Minas Gerais. Ele também faz parte dessa bancada de ir lá e cutucar o CONAMA para colocar o limite da forma como é entendido, né? A gente conhece a história de vocês, né? E a gente sabe aí que vocês já têm muitas boas experiências para compartilhar com a gente. Eu queria saber, e aí os gestores ambientais aqui que estão nos ouvindo e que estão nos vendo nas redes sociais aqui, eles querem saber se vocês têm ou já tiveram algum tipo de experiência, alguma participação nesses grupos de discussões, e como é que foi isso aí? Sim, a gente já participou ativamente da implementação, da elaboração das normas técnicas dos monitoramentos ambientais de emissões atmosféricas. Isso é uma comissão que se reúne em Minas Gerais frequentemente para que a gente comece a discutir essas coisas. E aí, Maurício... O convite foi para Edivando e Tiago, realmente. Sim, participar. E aí é o seguinte, existe uma coisa... A gente acompanha também as discussões do CONAMA, isso aí é público, é possível de todo mundo acompanhar. E aí existe uma coisa muito interessante. O mesmo parâmetro, por exemplo, o material particulado, ele pode ter limites diferentes para diferentes tipos de processos. Ok, então dependendo do tipo de processo da minha indústria, pode ser também que eu sou cobrado de forma diferente, né? Porque essas questões dos limites dos indicadores ambientais, eles levam em consideração na emissão muito as questões econômicas e de capacidade do processo de reter aquele poluente. Tem um exemplo claro, né, Tiago? O CONAMA 382. Isso. O CONAMA 382 de 2006, se eu não me falha a memória aqui, ele trabalhava com um limite para a usina de açúcar e álcool, né? E esse limite, nós temos duas realidades diferentes no país. O Nordeste, que tem equipamentos antigos, equipamentos ainda, às vezes até de um século atrás, né, Tiago? Que vieram sendo reformados, botaram as grelhas nas caldeiras de aqui e a coisa não foi não veio nova. E a turma do Sudeste, que são fábricas novas, que já vem com a tecnologia de ponta. E o limite, ele visava muito a turma do Sudeste e a turma do Nordeste não estava conseguindo atender de jeito nenhum. Ficava algo muito discrepante, né? Entre o limite e o que realmente conseguia atingir. Muito distante. Aí o que foi que aconteceu? O grupo se organizou, as usinas do Nordeste se organizaram e foram no Conselho Nacional pedir para que revogasse aqueles limites porque eles não estavam conseguindo atender. E aí surgiu o CONAMA 436. E esse CONAMA 436, por incrível que pareça, ele é um CONAMA mais novo, mas com um limite maior. Porque, gente, assim, meta, aí diz, beleza, isso é bom para o ambiente? Não é que isso é bom ou ruim para o ambiente. A gente vai separar o joio do trigo. Meta, ela tem que ser feita para a gente atingir ela, porque senão vira um faz de conta. Perfeito. Se a gente diz que é 50 e o cara emite 500, bicho, vamos botar 450 para que você tenha um passo a passo e você vá reduzindo até que você chegue em 50 do que nunca chegar em 50. E os estudos na legislação também acompanham o mercado, né? Exatamente. Exatamente. Os estudos acompanham o mercado e tem uma coisa muito importante que é o seguinte, tem as fontes de emissões e tem o ambiente. Então, o ambiente, naturalmente, ele tem essa capacidade de absorver esses poluentes. Então, como a gente falou, num ambiente muito concentrado, vai estar muito saturado. Mas se eu tiver uma fábrica ali que ela emita muito, mas que ela esteja bem distante da população, num ambiente de planície, com muitos ventos, aquele ambiente ele vai ser menos afetado porque ele está com a capacidade melhor de absorver aqueles poluentes. Perfeito. Então, uma coisa é a legislação para a emissão, na fonte de emissão do processo, e aí considera essas questões econômicas, de processo e tudo isso. E outra coisa é a medição no ambiente. Aí esse aí não tem negócio. Porque assim, o quanto o ser humano pode respirar por hora, não tem como você ajustar alguma coisa dentro dele. Ele tem que respirar aquilo e pronto no máximo. É a OMS que traz pra gente.
Então, essas coisas elas são diferentes e a gente precisa entender na hora de fazer os monitoramentos. Então, recado especial aos nossos gestores ambientais aí, a ficar bastante atento com os tipos de monitoramento, mas pelo que a gente está conversando aqui, entender um pouquinho, né, a particularidade de cada empresa, da pasta ambiental que você está tomando conta aí na sua indústria. Esse assunto é um assunto extremamente interessante, mas olha só, vamos para um pequeno break e daqui a pouco a gente volta. Voltamos aqui com o nosso AmbiMatCast. Pode voltar, corta aí. Voltamos com o segundo bloco do nosso segundo episódio do nosso AmbiMatCast, o podcast da AmbiMat. Estou aqui com o Edivando Caetano, Tiago Gonçalves. Opa. E a gente está falando um pouquinho sobre como que são realizados os monitoramentos, né? Mas agora, especificamente falando, eu acho que uma grande pergunta que a gente pode tentar desmistificar aqui com esses feras é o seguinte: em que momento do processo produtivo ou da instalação de uma fábrica, de uma indústria, em que momento existe a necessidade de fazer esses monitoramentos ambientais? Os monitoramentos ambientais a gente tem que fazer antes, durante e depois. De quê? Da instalação, do início do processo. Antes, durante e depois a gente tem que estar realizando esse tipo de monitoramentos. Eu vou dar um exemplo aqui a gente pode fazer um caminho do poluente. É um plano que a gente vai... teoricamente é para ser executado e ser feito esse plano, que a gente vai fazer uma pesquisa dentro do processo produtivo para saber onde se deve fazer o monitoramento, né? E ali você vai ter que identificar os despejos, né? Os lançamentos, e pode ser na atmosfera, pode ser no solo, ou pode ser no corpo hídrico, nos rios próximos. E aí você tem que fazer o caminho do poluente, né? O caminho que ele leva até ser gerado ou emitido para algumas dessas matrizes, né? É como, por exemplo, o material particulado numa indústria. Ela é gerada, né? Esse material pode ser gerado ali na indústria e pode ser lançado através de fontes de emissão atmosférica de chaminés. E esse material particulado ele é lançado na atmosfera e ele percorre o caminho. E aí eu já vou falar de equipamentos aí. A gente precisa de um equipamento para fazer a medição desses poluentes na saída ali, que é o coletor isocinético de poluentes atmosféricos. E a gente tem alguns desses aí guardado aqui Esse com a gente. Esse é o nome do equipamento, né? É o nome do equipamento. A gente faz esse tipo de monitoramento. Esse poluente ele é lançado, esse material particulado ele é lançado na atmosfera, percorre um caminho até ser depositado. Percorrer esse caminho ele pode ser orientado. E a gente pode ver isso através de software de dispersão atmosférica, né? Que é um modelo que a gente insere esses dados e ele nos diz onde esse material está sendo depositado com maior frequência. E aí, quando esse material chega no ambiente, né? Quando ele é depositado, a gente consegue coletar com outro equipamento, que são os equipamentos de qualidade do ar. Então, dentro desse processo de emissão, a gente consegue fazer o monitoramento na fonte. Perfeito. Na hora que está saindo. Na hora que está saindo, exatamente. Okay. No caminho dele, né, no ambiente, até ele ser depositado. E a gente pode fazer isso olhando mais para dentro do processo, entendeu? Porque a gente pode utilizar subprodutos dentro do processo para gerar o último produto lá, vamos dizer. Como assim, Tiagão? Subprodutos? Como assim? Por exemplo, a gente tem na fabricação de cimento a utilização do coque como combustível, né? Ah, ok. Para tocar fogo no forno lá, né? Isso. O coque ele é utilizado como combustível dentro dos fornos e ele é um subproduto dentro da fabricação do cimento. E aí a gente precisa controlar isso, porque a gente precisa moer esse coque, que ele chega numa certa granulometria. A gente precisa diminuir esse coque para que ele sirva de uma forma ideal, né, como combustível. E aí a gente precisa controlar. Quando há esse processo de moagem, certamente há uma sobra, que isso vai ser jogado para emissão atmosférica, né? E aí a gente controla isso também.
Então, esse subproduto a gente consegue controlar, a gente coloca ele no forno e gera o combustível, né? E a gente precisa controlar isso também depois, que já é na emissão. Então, quer dizer, antes do processo acontecer, a gente já está controlando a queima em si, né? Antes da queima, a gente já está controlando como é que ele deve ser monitorado na queima e depois onde ele é depositado e aí sucessivamente, né? Uma fábrica, ela é dentro do ambiente ali natural, ela é uma coisa estranha ali. Sendo que quando a gente está falando de monitoramento ambiental, a gente está falando de monitoramento de poluente. E o que é poluente? Poluente é uma substância estranha ao meio ambiente que vai trazer algum dano à fauna, à flora, aos recursos naturais ou ao ser humano. Então, a grande sacada, assim, se você visualiza a fábrica e visualiza o ambiente, é você, primeiro, fazer um trabalho de reter aquele poluente ali dentro da fábrica para que você consiga tratar e, quando não possível, que você emita dentro das condições legais. Porque tem poluente que ele é uma coisa, um composto químico, falar assim, né, numa linguagem para todo mundo acessar. Ele é um composto químico que, quando a gente trata ele se transforma em outra coisa que não é um poluente. E aí sim, essa coisa tratada, a gente pode lançar num ambiente que não vai ter problema nenhum. Então, ele pode ser um poluente antes de um processo, mas depois do outro processo... Ele já deixou de ser poluente. Ele deixou de ser poluente. Tratou ali, né? Ele tratou. E aí, Tiago, é show de bola essa questão de quando você está trabalhando a matéria-prima, o coque, por exemplo. Você está moendo o coque ali porque ele fica com uma superfície de contato maior e aumenta a eficiência de queima. Se o coque está saindo na chaminé, olha só que interessante, está saindo combustível, você está perdendo dinheiro. Além de você agredir o meio ambiente, com o ponto de vista de uma substância estranha, você está perdendo combustível, que era para estar ali no teu processo, né? Perfeito. Então, essas questões aí de onde você fazer, é só para a gente, quando a gente estiver na dúvida, olhar, onde é que está o poluente? E aí, a regra 1, eu vou reter esse poluente aqui para que eu trate ele, transforme ele em outra coisa, ou se não der para transformar... Aproveite ele, exatamente, no caso do coque, e aí lance, ou reaproveite ele. E no exemplo aí do cimento, o próprio produto acabado ali, quando o cara pega ali um pouco do produto para fazer um controle de qualidade, para saber se aquele cimento está bom ou não, isso aí não é um monitoramento ambiental. Isso é um monitoramento de processo, de qualidade do produto, é outra coisa. Porque ali não é um poluente, ali vai ser uma matéria-prima que vai ser utilizada em alguma coisa. O produto final. Exatamente. Outro exemplo que a gente pode ver aqui é na fabricação de baterias, por exemplo. Que aí a gente tem uma sucção, né, do processo, e isso é jogado no filtro de mangas, e do filtro de mangas é lançado para a atmosfera. Teoricamente é para sair um ar limpo lá, e o que ficou ali retido nesses filtros, a gente consegue reutilizar no processo, entendeu? Perfeito. É um outro tipo de procedimento que a gente pode fazer, e aí a gente, seguindo o caminho do processo produtivo, com um olhar ambiental, a gente consegue ter a ciência de onde deve ser feito os monitoramentos ao longo do caminho do processo produtivo. E que pode ser vários pontos dentro do processo produtivo. Então surge uma dúvida. Na legislação, né, a gente já vem falando bastante sobre legislação, a legislação ela cuida de todos esses itens do processo ou não? A legislação só vai querer saber do final lá do processo o quanto está saindo de poluente na chaminé. Como é isso? A relação entre a legislação e o monitoramento dentro do processo. Isso aí vai depender do tipo de indústria, né, Maurício? E aí ela tem legislação para tudo. E a depender do tipo de indústria, aí a gente vai ter um monitoramento da fauna, da flora, do corpo hídrico, dos recursos que são despejados nesses rios, das emissões e até do solo. E aí, agora sendo que é isso, vai depender do composto químico que é gerado naquela região, naquela fábrica, né? E aí, a depender desse tipo de composto, se ele é muito perigoso, aí a legislação ela é mais abrangente. Pode ser que existam vários pontos... Isso. Inclusive, ontem a gente estava conversando e tentando pensar qual processo produtivo ou qual indústria não tinha monitoramento. E a gente chegou até a discussão e viu que não tem nenhum processo produtivo que não tenha algum tipo de monitoramento, algum tipo de apoio ambiental aí para ser feito, né? Então, quer dizer que a maioria, ou 99% dos processos produtivos de algum tipo de indústria sempre tem
algum tipo de resíduo que é gerado. Alguma necessidade. E tem um fato também que é o seguinte, a legislação ambiental, ela se divide tanto nas questões das fontes de emissão, ela traz padrões para as fontes de emissão e traz padrões para o ambiente. Quando o processo produtivo não tem o parâmetro, né, Tiago? Porque perfeitamente assim, toda atividade poluidora ela vai estar passível da condicionante. Ela vai ter que ter algum condicionante ali para controlar aquele poluente dela. Mas às vezes tem um indicador dentro do processo que não tem ainda a lei para ele. Mas quando não tem a lei para ele, a legislação ela fecha no ambiente. Isso. Então você tem que fazer. Então eu vou dar um exemplo aqui: qualidade do ar, por exemplo. Pode ter um processo que não tenha chumbo nas emissões, mas que o cara emita lá. E aí, para emissão, ele não está obrigado a fazer. Mas na qualidade do ar, você tem chumbo lá na lei que fecha o cerco aí, entendeu? Então, a gente precisa... Quem é o gestor ambiental precisa entender isso. Quando eu não tenho uma cobrança dentro da minha fábrica, eu tenho que provar que eu não estou poluindo lá fora. E aí tem lei que fecha lá fora, entendeu? Isso, só um parâmetro aí para a gente tentar dividir, né? Hoje a gente tem a legislação do CONAMA, que os órgãos ambientais usam de subsídio para cobrar as empresas para que sejam feitas aquelas leis, né? E aqueles limites que são estabelecidos. Isso é uma coisa. Dentro do CONAMA, ele vai dizer, emissões atmosféricas você só vai emitir 100, por exemplo. O limite é 100. O limite é 100. Mas como você coleta, não está dentro do CONAMA. Isso está numa ABNT. Tá. Que lá na ABNT é onde diz qual é a norma que você vai utilizar para realizar aquele tipo de monitoramento, entendeu? Então são coisas diferentes. E para a gente garantir a qualidade do monitoramento, a gente tem uma outra pasta aí que eu chamo, que é a pasta da ISO. Para a gente, inclusive para laboratório, a 17025. A ISO 17025 ela vem para garantir a qualidade do monitoramento que está sendo realizado com os dados da ABNT, mas para atingir ou ver se a fábrica está ali dentro dos limites do CONAMA. Então isso quer dizer que em vários momentos do processo produtivo nós teríamos várias formas de fazer o monitoramento ambiental, mas também com vários objetivos diferentes. Isso. Pode ser que eu tenha um objetivo de cumprir a legislação, mas eu, enquanto gestor ambiental, e aí vocês me corrijam se eu estiver errado, eu também posso incluir em algum momento do meu processo produtivo um outro monitoramento que pode ser que o grande objetivo seja melhorar a minha eficiência, por exemplo. Isso é uma questão de lei, né? Porque assim, a lei de crimes ambientais, ela preconiza que você não pode poluir e você tem que provar que não está poluindo. Então, tem esse lance aí também, entendeu? De você, por conta própria, estar resguardado de tudo isso para que você não tenha um problema legal no teu calcanhar. E que talvez você nem esteja vendo ainda, porque de repente você não fez um monitoramento que... eu estou fazendo só o obrigatório, mas talvez... Não viu o número, né? Talvez... Não inventariou. Talvez não inventariou. E aí, eu fico imaginando... que na cabeça do dono de uma pasta, né, de gestão ambiental, de uma indústria, como é que acontece essa adequação entre cada tipo de monitoramento ambiental para cada tipo de processo? Quais seriam as orientações que vocês poderiam dar para esses gestores, né? De que forma organizar isso? Eu acho assim que para o gestor ambiental hoje que está na sua pasta, na sua indústria, ele tem que identificar primeiro, né, qual o tipo de indústria dele e a partir desse momento ir atrás das legislações. E aí pode ser através de um consultor, ele mesmo, e na legislação ele já vai estar descrito exatamente o que ele deve fazer. Não é difícil ir atrás disso, está muito fácil, mas às vezes a pessoa precisa de uma ajuda. E essa ajuda, através de consultoria, dá muito certo. E aí, depois que identificou qual o tipo de indústria, qual é o tipo de legislação que ele deve seguir, é se preocupar com a matriz, que ele vai monitorar a partir daí. E aí, a depender da matriz, você vai utilizar vários tipos de monitoramentos ambientais, a depender do seu processo, a depender da legislação. Isso depende de muita coisa. Como é mesmo esse negócio de matriz mesmo, Thiago? Só para relembrar aqui a gente.
As matrizes que a gente tem como base são os recursos hídricos, né? A água, o solo e a atmosfera, né? O ar daquela região. E aí, como o Divando falou, com relação ao ar, a gente tem na fábrica que de qualquer tipo, a gente pode ter um monitoramento, ou pode ter qualquer tipo de indústria ali funcionando. Mas a qualidade do ar é só um tipo de monitoramento que existe. Então, às vezes o órgão ambiental pede, não, quero que você realize o monitoramento da qualidade do ar. Aí o cara diz, não, beleza, mas aqui não tem legislação para mim de emissão. Mas na qualidade do ar você tem que fazer pelo menos essa para garantir que aquela comunidade, a fauna e a flora daquela região esteja bem com relação ao ar daquela região, né? E aí a gente tenta fechar esse monitoramento. Quando não existe, a gente faz a qualidade do ar. Ou, quando não existe, a gente vai buscar fora. Rapaz, eu tô vendo que é complexo esse assunto aí, né? Porque eu fico imaginando um gestor que acabou de chegar na indústria, acabou de receber aí o presente da pasta ambiental, tipo, toma aí, que agora o filho é seu. E eu fico imaginando que talvez por inexperiência, né? Isso é comum, né? Sim. Todo mundo começa, né? Em qualquer coisa, né? Tem advogado, por exemplo, numa parte ambiental, que sem demérito nenhum, mas não é da área, entendeu? Alguém que tem habilidade com a lei, mas não tem habilidade com as técnicas. Aí precisa buscar isso, numa parceria de uma consultoria. Então, aí, que bom que você falou nisso, Edivando, porque assim, como é que funciona então essa consultoria para realmente a gente entender esses monitoramentos ambientais como um todo? Então a gente está percebendo que é, né, um mundo que talvez não é só cumprir com... Não é só, né? Olha o cuidado que eu estou tendo aqui. Não é só cumprir com a questão da legislação. Além de atender a legislação, pode ser que a minha indústria tenha benefícios se eu trouxer um conhecimento mais amplo. Então, como é que funciona essa questão da consultoria para um gestor ambiental? Por exemplo, agora, recentemente, um amigo ligou e disse que estava com um problema numa fábrica de fundição. Aí ele disse, e aí, o que é que eu faço aqui? Porque o órgão ambiental está aqui no meu pé. O órgão ambiental não disse a ele o que era que ele precisava. Tá. Isso pode acontecer também, não saber aonde é que ocorre aquela cobrança, mas disse que ele teria que monitorar de alguma forma. Ok. Aí ele ligou para mim, fábrica de fundição, disse, não tem legislação. Porque eu sabia qual era o produto dele, não tem legislação. Mas você pode fazer o monitoramento da qualidade do ar. Tiago, para emissões atmosféricas. Para os outros indicadores ambientais não tem, mas para emissões não tem. Exatamente. E aí eu disse, faça o monitoramento da qualidade do ar. Ele disse, sim, mas onde é que eu vou colocar o monitoramento? Aonde vai ser o ponto? Senão a gente tem um estudo, que é o estudo de dispersão, que ele pelo menos vai dizer qual é a orientação dos ventos naquela região e a gente instala ali aquele ponto ou aqueles pontos. E aí foi o que ele colocou para frente. Esse é um exemplo de consultoria que a gente faz aqui na Ambimet, né? Tentando fechar a conta aí, o que é que acontece? O Tiago falou muito bem, né? A questão da atividade poluidora eu tenho, e aí eu vou buscar quais são as leis que eu preciso seguir. Isso. Das leis, elas vão me dizer quais são os parâmetros e os tipos de monitoramentos. E dos parâmetros, para fechar a conta, eu preciso saber quais são as metodologias que eu vou fazer. Tá. Porque tem que tomar muito cuidado. Às vezes não é porque é material particulado que qualquer monitoramento vai servir para dar aquele número. Isso. Dependendo do processo, é uma infinidade. A gente vai trabalhar aqui nos podcasts, processo a processo. Mas dependendo do processo, você tem diferentes tipos de monitoramentos para o mesmo parâmetro, entendeu? Tá. Metodologia. Então, para que o gestor ele se sinta seguro, é o seguinte, atividade poluidora. Eu trabalho com incineração de resíduo hospitalar, por exemplo. Qual é a lei ou quais são as leis e os padrões ambientais que eu preciso seguir? Esses, coloca isso dentro de uma caixa. Beleza, eu vou contratar agora. Quais são as metodologias que eu preciso ter para me dar resposta para esses parâmetros para o meu processo? Isso também. Se você não tem habilidade, pede ajuda, pede consultoria. É por isso que quando a gente não sabe se autoexaminar, a gente vai no médico e vai no laboratório para fazer o exame. É assim que acontece. E aí você fechou com a metodologia certa, com a lei certa e para a tua atividade poluidora, tá tudo certo. Então, e sem esquecer da qualidade disso tudo, né? Da qualidade de como será feito o tipo de monitoramento. Entendi. Para a gente ir para o final aqui do nosso podcast, que esse assunto é muito interessante, até
eu fico imaginando, né, o quanto esse podcast pode ajudar as pessoas que estão iniciando nas pastas ambientais, mas mesmo aquelas que querem, de repente, trazer uma inovação, trazer uma coisa nova para a própria indústria. Se a gente está falando em como realizar os monitoramentos, eu já entendi que a gente tem que fazer antes, durante e depois. Que a gente tem várias... Depende de muita coisa, acho que essa é a palavra-chave, né? Depende do processo. Depende do processo, depende do meu produto, depende da minha atividade. A solicitação do órgão ambiental. Da própria solicitação, né? Da atuação do órgão ambiental. Mas é assim, para a gente finalizar, eu queria que vocês comentassem... pelo que eu entendi, que existe uma consultoria para depois do processo, né? Então, assim, eu já tenho alguns resultados. Eu faço o quê com esse processo? E se eu não souber nada disso? Eu também tenho alguma forma de ter um produto específico enquanto consultoria para que eu pudesse me preparar para os monitoramentos ambientais, como uma construção de casa, né? Isso. Imagina, eu posso ir lá e construir a casa sozinho, né? Eu sou administrador, eu vou lá, eu entendo, boto um tijolo em cima do outro. Mas se eu tiver um plano, ou seja, se eu tiver um projeto com um engenheiro, com um arquiteto que entenda, e aí sim, me traga esse projeto, eu consigo executar, é claro que eu vou ter a chance de sucesso vai ser maior e claro, eu vou estar cumprindo até com legislações, mas eu queria que vocês comentassem isso, assim, esse produto antes de eu começar a minha atividade da indústria, antes de começar realmente a produzir, fazer a coisa acontecer, como é que funciona isso? Eu acho que os points que o gestor ambiental ele tem que estar ligado 100% no antes e no depois da entrega do número na mão dele. Por quê? No antes, ele precisa de um planejamento do que vai ser feito. Então, qual lei, qual metodologia, qual parâmetro. Então, ele monta todo aquele planejamento. Então, esse trabalho de consultoria antes é muito importante. Porque de posse do plano na mão é igual você falou, o projeto da casa. Se eu já for fazendo a sapata, construindo as colunas e as coisas, isso não vai dar muito certo. Então, existe uma consultoria antes, exatamente. Para montar o teu escopo, para montar o que é que você precisa. E aí, você de posse disso, você vai fazer as contratações e realizar os monitoramentos. Sendo que tem outro point também, que é de posse desses números. Quando você está com todos os relatórios na mão e os números na mão, você faz o quê? Que decisões você toma? Aí é decisões de processo e decisões de ambiente, do meio ambiente, do que você vai fazer nessas duas coisas. Então, você precisa também de uma outra consultoria, ou a mesma, que trabalhe com você no pós-número. E se a minha empresa, se minha indústria ainda não foi instalada? Tem produto, eu também preciso monitorar. Eu quero instalar a minha indústria comprei um terreno e quero botar lá a indústria lá. Como é que eu faço? Com certeza, porque aí você vai fazer os monitoramentos pré, né, Tiago? São as licenças prévias, né? E aí, para você ter uma indústria, você precisa da licença do órgão ambiental. E a partir do momento que você tem essa licença pré, você também, isso preconiza de monitoramentos antes da instalação da indústria. E aí, para ver se aquela área está saturada, se aquele ambiente realmente pode receber aquela indústria e que não seja modificado aquele ambiente de uma forma muito abrupta, né? E aí a gente precisa desse monitoramento antes e fazer aquele trabalho multidisciplinar. Eu acho que a pessoa da gestão ambiental das empresas, ele tem esse olhar já que ele precisa, como você falou, precisa do engenheiro, do arquiteto para montar a casa. Do mesmo jeito, a parte ambiental, ela precisa ter esses braços aí com biólogos, com engenheiros químicos, com engenheiros ambientais e precisa fazer essa atividade multidisciplinar para que gere um documento com âmbito para ele conseguir dar prosseguimento ao processo, entendeu? Minha indústria pode ser instalada aqui, aí pronto. Aí agora inclusive, dependendo das condições do ambiente, pode ser até negada a instalação da indústria, né? Isso. Se o ambiente já estiver super saturado por algum passivo, no lençol freático, no ar ou na água. Então, dependendo, o ar é bem dinâmico, mas assim, na água ou no solo, isso acontece muito. A fauna, a flora. A fauna, a flora é um lugar que já foi saturado por algum motivo e aí não pode se instalar uma indústria naquele momento e só os monitoramentos visualizam isso. Adorei esse assunto. Pelo jeito, a gente vai ter que desdobrar isso aqui em uns 20 episódios aqui dos nossos podcasts. E aí, vamos encerrar por aqui.
para que a gente consiga falar mais sobre isso, comentar mais sobre essa importância, entender como é que funcionam os monitoramentos ambientais nas mais diferentes empresas. Então, já vou agradecendo aqui, Tiago e Divando, obrigado. Espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam, olha só, para quem está no YouTube, se inscreva, curta, compartilhe, coloque essas informações aí, distribua essas informações para todo mundo. E se a gente tiver dúvida, faz o quê? A gente tá com e-mail agora, suporte@ambimete, manda lá a sua dúvida que a gente tá pronto para tirar as dúvidas de todo mundo lá. Suporte@ambimete.com.br. Então, vamos ficar por aqui nesse podcast. Acompanhe aí vocês na rede social e vamos pro episódio 3 já. Obrigado, gente. Valeu. Até mais. Até mais.